Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Alegria, alegria, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, porque nele há a nossa proteção. Bom dia para você que está chegando aí. Bom dia para você nesta manhã preciosa de segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Mais um dia que nós estamos vencendo aí na força do Senhor e que a alegria do Senhor possa invadir o seu coração. Temos nessa série estudado a respeito da igreja, das igrejas do Apocalipse, ou de cada igreja do Apocalipse, sempre extraindo delas uma lição para nosso aprendizado, que pode ser usado com certeza depois desse período pós-pandemia. Café com Coragem tem como um objetivo fortalecer a nossa imunidade psicológica, emocional, e eu espero que você tenha tido um final de semana muito abençoado, um final de semana com muita alegria para nós começarmos essa semana bem, na força do Senhor e na força do poder dele. Capão Redondo, irmã Maria já está informando para nós que está com 24 graus, então está quente realmente. Aqui em Tatuí nós estamos com 23 graus. O tempo realmente já está bem quentinho. Glória a Deus por isso e glória a Deus por este momento. Pastor Lene Pachal, lá de Arequipa, como é que está o tempo aí? Vai informando para nós. Irmã Sandra, irmã Maria, Beatriz, Janaína, bom dia para vocês aí. A alegria do Senhor seja a nossa força. Irmã Ângela, lá de Santa Rosa, bom dia para vocês. Bom dia, Silvana. Bom dia, vocês de perto. Bom dia para nós de longe. Bom dia, Jéssica. Bom dia, a alegria do Senhor é a nossa força hoje. Lá em Juliaca está 4 graus, então hoje a coisa tá fresca. Hoje o tempinho tá daquele jeito, então lá em Juliaca, quando vocês forem em Juliaca, espero que vocês venham em Juliaca um dia, vilarejo que eles moram lá, cercado por montanhas, um ambiente bem fresco, e você olha para as montanhas, você fica imaginando Moisés lá em cima daquele lugar, o quanto que Deus falou com ele. É uma sensação fantástica, vale a pena o investimento. Espero que esteja tudo bem com vocês. Final de semana para nós marcado por uma perda muito grande. Pastor Taborda, um grande amigo, um grande parceiro, pessoa muito preciosa do Senhor. O Senhor recolheu, sabemos que um dia vamos encontrá-lo novamente. Que o Senhor possa confortar a família e todos os nossos amigos da igreja de São Caetano, pessoa que foi muito preciosa para toda a nossa convenção. E nós vamos continuar aí na nossa luta, porque precisamos combater o bom combate para podermos completar também a nossa carreira e chegarmos lá. Queridos, eu quero ler com vocês então a carta de João ao anjo da igreja lá de Filadélfia. A carta de João à igreja lá de Filadélfia traz para nós aqui lições preciosíssimas. Parece que foi que inspirou para nós a nossa convenção, né, Filadélfia, que veio lá da Suécia, para diferenciar da convenção brasileira. Então colocaram Filadélfia, mas lá na Suécia é Filadélfia. Filadélfia é uma cidade muito... que é bom e interessante a gente pegar sempre a história dos lugares. Como eu tenho falado sempre isso para vocês, é muito importante a questão da história dos lugares, nós procurarmos estudar isso e aplicar na nossa vida, porque isso sempre é de grande valia para nós podermos entender todo o contexto. No ano 17 a.C., a cidade de Filadélfia viveu um grande terremoto, e os muros da cidade
caíram para dentro da cidade e destruíram praticamente quase toda a cidade. A cidade foi... muita gente morreu, os moradores daquela cidade morreram, e ela depois então ela foi reconstruída. Mas como era uma região vulcânica ali na Turquia, então vira e mexe acontecia assim esses temores. E lógico, por conta desses temores, então o que o povo fez? Vamos morar para fora dos muros. Já que o muro vai cair para dentro, vamos morar então para fora dos muros. Eles foram morar então próximo do vale. Por isso que é muito interessante esses detalhes, porque à medida em que você vai estudar, aquilo vai se tornar para você então muito mais claro. A fala de Jesus se torna muito mais objetiva e entendida quando nós sabemos muito bem a respeito de todo esse contexto e o envolvimento emocional que levou eles a tomar então algumas decisões. Sempre quando você for ler, principalmente quando está falando de Apocalipse ou falar de algum lugar, é bom você sempre dar uma meditada na história, porque a história vai te fazer situar por que nós em determinadas coisas fazemos ou em determinadas coisas agiram daquela maneira. Então, às vezes, o contexto cultural tem muito a ver. Ontem estava até conversando com um casal que estava me perguntando a respeito de uma questão cultural, de um filme que eles estavam assistindo, do The Chosen, onde eles chegam, o pessoal chega, cada um chega na sua casa, beija a porta, e na verdade, no contexto judaico, em toda porta existe um símbolo lá que se chama mezuzá. Então quando eles chegam lá, eles beijam para entrar e beijam para sair, seja bendito ao entrar e bendito ao sair. Então são rituais que tem de um contexto, se a gente não saber, nós acabamos passando batido. Botucatu hoje está calor então, hein? 20 graus já, Zoraide, então hoje a coisa vai tá boa por aí. Mas acho que dentro dessa introdução já dá para ajudar lá na frente, na hora da aplicação na nossa vida. Mas eu quero ler para você então esse texto quando diz assim, ó: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste meu nome. Farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se chamam judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecerão que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar aqueles que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus queridos irmãos, quando nós vamos estudar esse texto, Jesus ele vai se apresentar então, como tem falado, ele vai se apresentar dentro de uma realidade cultural, dentro de uma realidade histórica para este povo. Sempre a revelação progressiva na nossa vida vai se dar individualmente, e é muito bom que a gente saiba disso, individualmente para cada um, porque Jesus ele respeita a nossa história de vida, a nossa história familiar. Por isso que ele, com um, ele vai trabalhar de um jeito e com outro ele vai trabalhar de um outro jeito. Por quê? Porque cada um tem um histórico familiar.
cada um tem uma estrutura de vida. Então, com a igreja de Filadélfia, ele começa se apresentando dentro daquilo que eles tinham já vivido na sua história. A igreja de Filadélfia já tinha passado por 2 domínios e por 2 vezes foi mudado o nome dela, por conta de 2 fundadores. E ele já estava então agora no 3º nome. Por isso que quando Jesus se apresenta para ele fala assim, olha, para eles ele fala assim, ó, tudo que vocês viveram, tudo que vocês já experimentaram e tudo aí que vocês já entenderam, os nomes que foram trocados, da realidade que vocês já estão vivendo, aqui quem está falando para você, aquele que é o santo, aquele que é o verdadeiro, aquele que tem toda a condição, a preocupação de não mudar mais de Senhor, do Senhor da história. Haveria agora, o que Jesus está falando para eles é o seguinte, agora vai haver um Senhor que vai cuidar de você. Então o propósito, quando ele fala assim, aqui está dizendo aquele que é santo, ele está querendo incentivar essa igreja a caminhar agora em um único caminho, porque eles não mudariam mais de nome, eles teriam então um único Senhor. Dos 2 fundadores que ele teve, agora quem estava ali era a pedra angular, a pedra única, a verdadeira. Então ele vem já querendo incentivar essa igreja para eles. Quando ele diz então, aqui assim também diz o verdadeiro, ele está falando do verdadeiro fundador dessa cidade. Verdadeiro idealizador dessa cidade é o que está chegando agora, da qual vocês estão sendo apresentados. Ele diz também, eu tenho a chave de Davi. Isso quer indicar que aquele que tem toda a autoridade, a supremacia, quando eu abro ninguém fecha e quando eu fecho ninguém abre, com aquele que tem a chave das grandes portas da cidade, que era para o povo entrar e sair, e essas portas que foram tantas vezes também arrombadas para que pudesse entrar, ele está assim, olha, eu sou aquele que abre, e quando eu abro ninguém fecha, e quando eu fecho ninguém abre. Já se apresentando para eles como sendo aquele que tem a condição de dar oportunidades. Eu sou aquele que abre, e quando eu abro ninguém fecha, e quando eu fecho ninguém abre. Oportunidade. Eu sou aquele que tem as oportunidades nas mãos, e dessas oportunidades então ninguém pode tirar. Quando nós estamos falando da igreja de Filadélfia, quando nós estamos falando da igreja das oportunidades, da igreja que tem a oportunidade, a história das pandemias sempre tem mostrado que depois de todo o período vencido, uma nova oportunidade sempre vai surgir. Sempre surge uma nova oportunidade para um novo recomeço. A história das pandemias tem nos mostrado essa verdade. Só você pesquisar. Quando vai pesquisar, nós vamos perceber isso toda vez que houve período de pandemia, todo momento que houve momento com dificuldades, sempre houve um novo recomeço e novas oportunidades aconteceram, novas descobertas aconteceram. Várias áreas se remodernizaram, várias áreas se reinventaram. Por isso que quando estamos falando de que depois da pandemia vem um novo, é para que você tenha, quando as pessoas falam depois vem um novo, é justamente por isso, porque depois das pandemias sempre houve uma história diferente, sempre aconteceu alguma coisa nova na história do mundo. Desde que o mundo é mundo, sempre aconteceu alguma coisa. E a igreja de Filadélfia ela também tem uma outra característica importante. Aos olhos dos homens tens pouca força. Aos olhos dos homens tem pouca força. Por isso que Jesus fala para elas o seguinte, olha, eu sei que vocês têm pouca força. Eu sei que vocês têm pouca força. Mas porque vocês têm pouca força, eu vou dar para vocês uma outra oportunidade.
mas porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança, eu darei a vocês uma nova oportunidade. Os alicerces do coração humano, os alicerces da realidade que nós já vivemos. Um povo sem história é um povo sem memória. Quando eu estudo a história do mundo, quando eu estudo a história do contexto que nós já vivemos também a nível de Brasil, a nível de Peru, como os irmãos de Juliá, que os irmãos de Arequipa sabem muito bem o que é conviver com o terremoto. Eles sabem muito bem, principalmente de Arequipa, sabem o que é conviver com o terremoto. Emocionalmente, a cada de repente balanço pode significar algo. Então o coração, a emoção, o emocional fica abalado. Imagine então a cidade de Filadélfia, pela sua estrutura, em um lugar vulnerável. Mas Jesus chega para eles e fala assim: olha, eu sei que vocês têm tido pouca força. Aos olhos humanos, pouca força. Mas ele diz, mas eu estou dando para vocês uma nova oportunidade. Olha só que texto precioso. Conheça as tuas obras e tenho posto diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a palavra da minha perseverança. Então o que o Senhor está falando para eles dentro desse período de motivação é o seguinte: olha, vocês têm pouca força, mas eu estou colocando diante de vocês uma porta aberta e essa porta ninguém vai poder fechar. Porque eu sou aquele que quando eu abro ninguém fecha, quando eu fecho ninguém abre. Por isso que lá na apresentação do capítulo 1 ele fala assim: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem toda essa condição. Queridos irmãos, meus queridos amigos de Café Coragem, que a cada manhã tem fortalecido a sua fé, a sua coragem, eu quero dizer para todos vocês que o período pós-pandemia será um período de novas oportunidades. Talvez você está aí e fale assim: mas eu tenho pouca força ou pouca capacidade. O Senhor está dizendo, e diz a igreja de Filadélfia, e diz a nós também dentro dessa aplicação hoje: você tem pouca força, entretanto você tem guardado a palavra de uma perseverança. E é essa palavra que vai te sustentar nesse período pós-pandemia, porque uma nova oportunidade vai brilhar. Talvez hoje o momento seja até um momento revés, um momento de adversidade, mas creia nessa palavra que sempre depois de todo período difícil, sempre uma nova porta surgiu. Porque tudo isso é um momento de treinamento e um momento de preparo para melhorarmos na nossa administração, para melhorarmos nas nossas realizações, melhorarmos nas nossas ideias, porque antes da pandemia, de repente nós achávamos que tudo estava sobre um controle, sobre um domínio, só que quando vem a pandemia nós vimos que nada estava no nosso controle. Quando vem um terremoto como esse, nós percebemos que nós não temos controle nenhum. E o Senhor tem falado assim: olha, eu sei que vocês têm pouca força e que hoje vocês estão enfraquecidos por conta do terremoto, por conta da pandemia, mas vocês fiquem tranquilos, porque eu tenho colocado diante de vocês uma porta aberta da qual ninguém pode fechar. Nenhum dos reis, nenhum dos príncipes, nenhum daqueles que se tinham a chave na mão para abrir os portais da cidade. Não, ele está dizendo: eu vou colocar diante de vocês uma porta aberta. E aqueles que saíram com medo para morar do lado de fora da cidade de Filadélfia, ele também está dizendo: fiquem tranquilos, porque eu vou colocar para vocês uma porta aberta, e sei que vocês têm pouca força, mas porque vocês perseveraram em mim, eu vou caprichar isso na vida de vocês, e vocês podem ficar tranquilos, porque quem está falando aqui é o verdadeiro, o justo. Pouca força nós temos, mas uma oportunidade Ele vai colocar diante de nós. Amém, queridos? Amém? É a oportunidade que virá. O que nós precisamos é justamente isso que o Edson está falando aí. É isso aí. É uma reciclagem para nós ouvirmos a palavra de Deus. É uma reciclagem para nós entendermos tudo isso. Nós confiávamos em nós.
Nós confiamos na nossa agenda, nós confiamos na nossa habilidade, de repente ele vem aí para mexer com tudo isso e colocar todas as coisas no seu devido lugar e para nos fortalecer. E também para abrir os nossos olhos e vermos que nós temos uma dependência gigantesca da vida dele e sem ele não tem nada que a gente possa fazer. Se ele fechar, fechou. Por isso que onde que eu tenho que correr? Com quem tem a chave? Quem é que tem a chave? Ele. Então para onde que eu tenho que correr? É justamente para ele. Então vamos correr para ele, porque ele tem a chave. Ele tem a nova oportunidade. É ele quem tem a chave da oportunidade para a nossa vida. E tem coisas que a gente precisa ouvir, aquilo que Deus está falando para nós. Isso aqui cabe uma história de um escritor. Na verdade ele escreveu uma história do pai dele e dele. O pai dele não estudou nada. E o pai dele educou eles vendendo milho, todos aqueles itens de milho. Todos aqueles itens de milho. E ao longo da estrada, então, ele espalhava várias placas. Milho a tantos quilômetros. Suco de milho a tantos quilômetros. À medida que a pessoa ia olhando, então você tinham várias placas. E aí, quando chegava lá, a pessoa parava e comia o milho. O filho dele estudou, se formou naquilo. E aí o filho começou a olhar, aí o filho começou a dar pitágoras. Dizendo assim, pai, o senhor coloca muita placa lá, o senhor faz um investimento muito alto, porque o senhor fica pagando um aluguel para todos aqueles lugares lá, o senhor pode diminuir tudo isso. É mesmo, filho, é. Aí então, ele falou, vou fazer isso que você está falando. E ele fez isso. Se tinha 10 placas de 10 quilômetros, ele diminuiu isso para 5. E o filho então falou, dá para melhorar nisso, e o senhor vai fazer uma economia aí, então dá para tirar um pouco mais. E então ele acabou tirando e deixando 2 placas. Caiu o movimento. E aí o pai ficou pensando e foi conversar com Deus novamente, e Deus falou para ele o seguinte, eu te dei a estratégia, por que você está ouvindo os outros? E aí ele pensou, ele falou, realmente é. O investimento que ele estava fazendo estava trazendo para ele o retorno e conseguia. Agora, quando não entrava, não tinha garantia. Então, eu tenho que entender que aquele que vai me dar uma palavra. Queridos, eu penso que o momento de reciclagem é para nós reciclarmos os nossos ouvidos. Prestarmos muita atenção naquilo que o Senhor está querendo compartilhar individualmente com cada um de nós. Por isso que a importância sempre do secreto. E eu vou sempre repetir isso. Na palavra de Deus, a igreja de Filadélfia me inspira a ser assim, não ser como todo mundo. A igreja de Filadélfia me inspira assim, a ouvir aquilo que Deus está falando para mim. Como pastor, Deus está falando algo para mim que de repente Ele não vai falar para todos os pastores. Por isso que eu preciso estar atento àquilo que o Senhor quer compartilhar comigo. Então tenha em mente isso, aquilo que Deus está querendo compartilhar com você é algo único. Busque Ele no teu secreto, é algo que Ele quer falar na sua individualidade. Ele não vai falar para tanta gente, mas Ele vai falar única e exclusivamente para você. O versículo de número 9, ele vai dizer assim, ó, eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desse que a si mesmo se chamam judeus ou cristãos, mas não são, mas mentem, eis que farei com que eles saibam que eu te amo. Por isso que a individualidade é muito importante. O teu relacionamento com Deus é muito importante. A tua vida cristã é muito importante, porque tem muitos que vão falar, faça isso ou faça aquilo, mas às vezes Deus está querendo compartilhar algo importante e algo singular na sua história de vida. Então, paramos, é hora da gente parar e prestar atenção naquilo que o Senhor da Seara, o Senhor da igreja, está querendo falar com cada um de nós, falar comigo e falar contigo, falar com você também. Então eu quero que você preste muita atenção, preste atenção naquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja individualmente e às igrejas. Preste muita atenção nisso. O Senhor está falando para eles, olha, existem alguns aí que fingem que são, mas não são. E eu acho que a nossa preocupação não tem que ser essa, de saber quem é ou quem não é. A minha preocupação é de tentar saber o que Deus está querendo falar comigo. Por isso que é muito importante, 5 minutos no secreto, 10 minutos no secreto.
Vamos procurar desenvolver um momento de um relacionamento com Deus, de procurar ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando. Em cada live que você está ouvindo, preste bem atenção em tudo isso, vê se de repente tem alguma coisa que o Senhor está querendo compartilhar com você. Isso é muito importante para esse período pós-pandemia, para não sermos envolvidos também pelas nossas emoções. Todo um cuidado num momento como esse é importante. O Senhor promete à igreja, na igreja de Filadélfia, um momento espiritual verdadeiro. A igreja de Jesus, a igreja chamada por Ele, marcada por Ele, que tem uma aliança, um compromisso com Ele, vai experimentar de um crescimento exponencial. Vai experimentar de um crescimento singular dentro da realidade que nós estamos vivendo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Estou me preparando para isso, espero que você se prepare para isso, querido. Vem um tempo singular de Deus na história da sua igreja, na história da igreja mundial, na história da igreja brasileira, vem um tempo extraordinário. Por isso você tem que ter muito em mente isso, saber, eu quero fazer parte desse tempo. Deus tem uma porta de oportunidade para nós, de reescrevermos uma história, de reescrevermos uma realidade, de reescrevermos um ministério, de reescrevermos um relacionamento importante com Ele. Deus está separando isso para a igreja mundial, igreja brasileira, igreja peruana, igreja do Equador, igreja americana. Deus está escrevendo isso e separando justamente este momento. Por isso que Ele mudou as nossas agendas, por isso que Ele transformou a nossa agenda aí. Por isso que a gente vai olhar cada vez, Israel está vivendo um momento de crise, e o Senhor vem para eles e fala assim o seguinte, olha, fiquem tranquilos, vou dar uma oportunidade para vocês novamente. E eles clamavam ao Senhor depois de um momento de dificuldade, o Senhor colocava diante deles uma outra porta. Eles experimentavam uma outra realidade. Quando eles estavam meio tristes, o Senhor falou assim, eu vou colocar diante de vocês uma porta aberta. Vocês vão transbordar para a direita e para a esquerda. Era um preparo, uma palavra que vinha para ser um preparo para eles tomarem uma atitude de se prepararem para aquilo que viria depois e para aquilo que aconteceria depois novamente. Versículo 10, ele diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E aqui, por isso que eu acredito muito no arrebatamento da igreja, por isso que eu acredito muito que ainda quando Deus tem um propósito sobrenatural na nossa vida, neste período de pandemia. Eu sei que o Senhor escreve a história, Ele é o dono da história, por isso que essa geração que vai vencer esse período pós-pandemia, que nós poderíamos pensar que é um momento como esse, eu quero contextualizar uma realidade. Porque de repente, olha, a gente está olhando esse texto aqui, a gente pode fazer duas aplicações nele. Primeira aplicação, que eu acredito que esse texto está se referindo lá, é justamente a respeito do período do arrebatamento da igreja, quando a igreja será tirada dessa terra. Essa igreja que perseverou na palavra, que perseverou no conhecimento, que perseverou dentro desse relacionamento com Deus, essa igreja será preservada da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. E aqui está falando, o texto diz que é uma tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Mas sem forçar nada o texto também, eu quero dizer que pode ser e é uma porta aberta e uma oportunidade para aqueles que vão sobreviver e vencer no coronavírus. Eu sei que você tem pouca força, mas porque você guardaste a palavra da minha perseverança, confiou em o Senhor, fez do Senhor a sua morada, fez do Senhor o seu abrigo, eu vou te proteger e eu te guardarei da provação. E o que esse momento de pandemia tem mais sido para nós? É justamente um momento de provação. É um momento de fé. Quando a gente escuta falar, um morreu de Covid aqui, outro morreu de Covid ali, outro morreu lá. É um desafio
para a nossa fé, para nós mantermos essa nossa coragem alinhada e compromissada com Deus. É uma oportunidade para nós realinharmos a nossa vida com Ele e é uma oportunidade para nós realinharmos a nossa vida com o nosso próximo, para nós realinharmos toda a nossa estrutura espiritual. E aqui cabe uma palavra de avaliação. A palavra do versículo 31 cabe para nós uma palavra de provação, quando ele diz: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Isso aqui traz para nós esse grande desafio na questão que é o seguinte: faça uma avaliação da tua vida espiritual. Faça uma avaliação de toda ela. E agora, já que você fez essa avaliação da sua vida espiritual, você teria uma coroa? Pelo aquilo que você realizou, você teria um galardão? Se não teve, então é hora de realinhar, porque ele está dizendo: eu estou dando para vocês uma oportunidade pós-pandemia. Depois dessa pandemia vem uma nova oportunidade para você se reinventar como cristão, se reinventar como pessoa, se reinventar como pai, como mãe, como cônjuge. É uma oportunidade para você se reinventar. Venha sem demora, para que ninguém preste atenção, para que ninguém tome aquilo que é seu, aquilo que o Senhor já confiou a cada um de nós. O texto quer nos ensinar a respeito de uma lealdade, de um compromisso com o Senhor. A igreja de Filadélfia, apesar de fraca, era uma igreja vencedora, que já tinha passado pelas suas destruições, e o Senhor não queria de maneira nenhuma que eles perdessem a sua coroa, que eles não perdessem de jeito nenhum o seu ideal, a sua visão e o seu propósito. Como está o teu coração, meu irmão? Como está o teu coração, minha irmã? Como está a nossa vida? Ela está meio assim? Nós precisamos endireitar alguma coisa da nossa imagem? Será que tem alguma coisa que nós precisamos endireitar? Ou tem alguma coisa que ainda não está legalzinha? A coisa está mais ou menos, pastor, mas precisa acertar mais um detalhe. De repente precisa de uma mão gigante atuando na tua vida. E tudo isso é algo, quer ver? Vou mostrar para você, olha. Fica olhando para essa tela e para este momento. Fica olhando. Vê se tem alguma coisa que ainda precisa ser ajustada. Deve falar assim: acho que não, pastor. Então, peraí, deixa eu ver. Vê agora se deu uma melhorada. Porque existem situações que nós vamos acostumando e de repente nós não vemos. Nós vamos empurrando. Mas chega um momento que uma grande mão quer vir e nos dá uma oportunidade para a gente poder consertar. Uma avaliação dentro de nós. O Senhor está se revelando a essa igreja por causa da história dela. E de repente tem alguma coisa dentro da história, da sua história, que Ele está querendo colocar em ordem. Nesta manhã, você tem alguma coisa na sua jornada que está te impedindo de ser uma cristã, um cristão melhor do que você está sendo? O Senhor quer nos dar uma nova oportunidade, por isso que Ele diz: eu venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Vamos endireitar as nossas realidades, as nossas veredas. Por vários momentos o Senhor disse: eu quero consertar as veredas de vocês, Israel. Eu quero consertar os vossos caminhos. Os montes serão aprainados, os vales serão aterrados. E é isso que o Senhor está querendo fazer na nossa vida. É um momento de um grande alinhamento com o Senhor. Eu vou colocar diante de vocês uma oportunidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E no versículo 12, aí sim, uma aplicação prática para a nossa vida. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então olha aqui a promessa que o Senhor fez para aquele povo. Como eu falei para vocês, uma cidade cheia de terremoto. Uma cidade que foi destruída por conta dos muros caírem sobre a cidade e muita gente ter morrido. O Senhor chega para eles e fala
aquilo que está dentro do contexto deles. O Senhor chega para eles e fala assim: olha, ao vencedor eu vou fazer de vocês santuário do meu Deus. Então, eu vou fazer de vocês santuário do meu Deus, ou seja, aquilo que nada abala, aquilo que ninguém destrói, e aquilo que é impossível de ser destruído. Eu vou fazer isso de vocês. Vocês têm pouca força, mas porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança, eu vou guardar também a vida de vocês. E dali jamais vocês sairão. E dali jamais vocês sairão. Primeiro, o Senhor ia nos fazer coluna no santuário. Já que o muro foi destruído com os abalos, faltou o quê? Coluna. As colunas não estavam alicerçadas. Ele está falando assim: eu vou te fazer coluna. Recebe essa palavra de desafio no teu espírito nessa manhã, meu irmão. Recebe essa palavra de desafio no teu espírito nessa manhã. Você faz parte de uma igreja. Você faz parte de uma comunidade. O Senhor quer te fazer coluna dentro dessa comunidade e dentro dessa igreja. Coluna dentro dessa sociedade, coluna dentro da igreja que você está. Bom dia, Lígia. Bom dia para o Bernardo. Que bom. Estava marcado para hoje. O Bernardo antecipou. Você vê? Na agenda da Lígia era para ser hoje, né? Na agenda dos pais era para ser hoje, só que a agenda de Deus não é a mesma, então nasceu no sábado à noite aí. Não adianta a gente fazer agenda não, né? Danilo estava calculando direitinho, depois já recebi no sábado à noite lá mensagem dizendo aí, ó, e olha, tá firme e forte aí participando do culto ontem, online, agora no café da manhã, graças a Deus, então firme e forte, bênção. Uma alegria, alegrando, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, que bênção, que bênção. Mas para ver que as nossas agendas não são agendas de Deus. Agora, recebe essa palavra no teu espírito. O Senhor quer te fazer coluna no santuário dele. Então vamos falar da igreja. O Senhor quer nos fazer coluna no santuário. Pastor, mas eu nem sei muito o que fazer. Pastor, eu sou meio tímido. Pastor, eu nem tenho tanta habilidade assim. Eu sei que você tem pouca força, mas porque você guardou a palavra da minha perseverança, eu vou te dar uma oportunidade. E dentro dessa oportunidade eu quero que você seja coluna dentro do santuário do meu Deus. Seja coluna. Quem são colunas, queridos? Lembra dos ciclos de orações, aquelas irmãs de coluna? Lembra do grupo de evangelismo, colunas? Lembra daqueles que eram sustentáculos financeiros dentro da igreja, colunas? Ministério de intercessão, colunas. Ministério de louvores comprometidos, colunas. Diáconos, colunas, perseverantes. Nós precisamos, queridos. O Senhor está nos dando uma oportunidade para nos reinventarmos, para restabelecer um novo momento e um novo na nossa vida, porque de repente a gente ia, frequentava o culto, participava do culto e a gente ia embora. E nem éramos bênção para os novos convertidos, nem para as pessoas que estavam chegando, simplesmente nós participávamos por participar, e o Senhor está nos dando a oportunidade. E Ele diz assim: e vocês serão coluna ali, e dali vocês jamais sairão. Então Ele está dizendo assim, porque eles saíram para fora, para morar fora, Ele está falando, vocês vão ser coluna lá dentro, e dali vocês não vão sair nunca mais, não vão precisar sair. Ele diz, pode acontecer os terremotos que acontecer, pode acontecer todas as situações, mas vocês jamais serão abalados. Por quê? Porque vocês são colunas no santuário de meu Deus. Pode acontecer qualquer situação, mas vocês jamais serão abalados. Vocês não vão sair do santuário do meu Deus. Pode acontecer qualquer adversidade, mas vocês jamais serão abalados. Muitos vão poder desistir, mas vocês jamais serão abalados, porque seremos colunas no santuário do nosso Deus, dentro do chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Salmo 27, versículo 4. Olha que coisa linda aqui, queridos. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor
e meditar no seu templo. Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por longo tempo. Então este é um momento que o Senhor está fazendo para cada um de nós. Uma cidade que era marcada por terremotos, Ele está dizendo assim: nenhum terremoto vai abalar a sua vida, nenhum terremoto vai abalar a tua vida. Eu declaro sobre a tua vida, período pós-pandemia, coluna na casa do Senhor, envolvido com Ele, nenhum terremoto vai abalar a sua vida, nada que acontecer vai abalar a tua vida, porque nós seremos como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Repita comigo assim: eu sou como um monte de Sião, que não me abalo e permaneço para sempre. Exatamente. Aqueles que não se abalam, mas que permanecem para sempre. O Senhor diz: eu vou fazer vocês de coluna. Segundo, eu vou gravar sobre a vida de vocês o nome do meu Deus. Isso indica o quê? Pertencer realmente a algum Senhor. É receber um selo. É receber uma marca. Eu vou gravar sobre vocês o nome do meu Deus. Eu tenho um Senhor, eu não tenho uma senhora, eu não tenho senhores, eu tenho um único Senhor sobre a minha vida e sobre a minha história. E das mãos dele ninguém pode tirar. 3, ele fala assim: o nome da cidade do meu Deus, sinal da cidadania celestial. Crente foi chamado para ser o quê? Cidadãos dos céus. Somos cidadãos dos céus. Um novo nome, como nós já vimos lá atrás, um novo nome. Uma cidadania diferente. Temos uma cidadania, teremos um passaporte. Eu estava vendo a reportagem de uma moça que veio do Oriente Médio, eu acho que era até da Turquia mesmo, mas na Bandeirantes, no sábado, e ela com o passaporte brasileiro na mão, que ela veio como refugiada, e ela começou a trabalhar, ela, apesar de 2 faculdades, ela começou a trabalhar distribuindo panfleto, mas agora ela estava com o passaporte, ela estava com a cidadania brasileira. Ela falou assim: eu achava que eu iria impactar o mundo fazendo isso, só que agora eu percebo que fui direcionado para ajudar aqueles que são refugiados também. Olha, querido, que coisa linda, hein? Parece que Deus estava falando comigo ali naquele momento, que é justamente isso. Tem um passaporte. Você achou que era de um jeito, só que vai ser de outro. Você achava que era de uma forma, só que agora você tem um passaporte celestial. Vai ser de uma outra maneira, de uma outra forma, de um outro jeito que você não imaginava. Você pode imaginar isso? Continua nessa pegada, nessa revelação, você vai ver que Deus vai compartilhar. Nós temos uma cidadania, somos cidadãos dos céus. Gente, por mais tempo que a gente viva nessa terra, ainda é pouco comparado àquilo que Deus vai fazer na nossa vida, marcado na eternidade. Por isso que eu preciso carimbar muito esse passaporte e ter em mente que nós vamos chegar lá. Será um novo nome onde as pessoas não vão ridicularizar achando que somos fracos, ou pequenos, ou humildes, ou que seremos tímidos, não. Serão um nome marcado pela gloriosa majestade do Senhor. Eu sei que você tem pouca força, mas porque você guardou a palavra da minha perseverança. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Você, repetidas vezes eu disse aqui, e eu sei que vale a pena sempre repetir novamente, porque o adversário sempre fala que nós não valemos nada, mas eu quero dizer, você tem valor. Você é uma joia preciosa que o Senhor chamou para fazer parte da igreja dele. Você é Filadélfia, é a igreja das oportunidades, é a igreja que o Senhor, do amor fraternal. Então vamos trazer Filadélfia para dentro de cada um de nós e vamos fazer com que esse amor fraternal, esse bom perfume de Cristo seja espalhado para as pessoas e todos possam reconhecer que existe um Deus que trabalha e atua maravilhosamente na nossa vida. Vamos fazer isso e vamos permitir que o Espírito Santo nos molde segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Vamos fazer isso? Quantos querem uma experiência como essa nesta manhã? Quantos gostariam de vivenciar um novo de Deus? Deus trazendo para você sonhos, Deus trazendo para vocês projetos, Deus falando com você de uma maneira que você entenda que é Deus realmente. Quantos gostariam de ver o Senhor compartilhando experiências?
individuais, contigo mesmo. O Senhor te visitando e você, de repente, prestando atenção. E era Deus falando, algo único, de maneira única. É essa porta aberta que Deus quer colocar para nós. Você tem pouca força, mas que Ele não quer, mas Ele não vai te negar. Você tem pouca força, mas Ele tem muita força e Ele tem o domínio sobre tudo isso. Quantos querem isso aqui nessa vida, nessa manhã? Quantos gostariam de entrar num outro nível? Quantos gostariam de entrar em uma nova realidade espiritual? Filadélfia é a porta das oportunidades. Filadélfia é assim, o Senhor dando uma oportunidade para aquela igreja recomeçar e se reinventar. Quantos gostariam de vivenciar isso neste momento e nesse tempo? Quantos têm ouvido o Senhor falar com vocês? Esteja no café com coragem, e a hora de ouvir é uma coisa. E quantos têm reagido frente a esse chamado? Quantos têm reagido e quantos a partir deste tempo agora querem reagir? Porque, queridos, vai haver uma oportunidade nova para a nossa vida. Vai haver uma oportunidade nova para você. Vai haver, e isso é ponto. A história das pandemias tem sempre marcado isso. Sempre há um novo, sempre há uma nova oportunidade, porque às vezes nós perdemos oportunidade porque nós estávamos presos em nós mesmos. Às vezes nós estamos presos no que nós achamos, presos na nossa cultura, presos da maneira como nós aprendemos. E o Senhor, olhando tudo isso, respeitando a nossa cultura, chega um momento que Ele fala assim: respeita a tua cultura. Mas o que eu disse para Filadélfia, não era, agora eles teriam um Senhor, agora eles teriam um selo, agora eles teriam um cuidado, agora ele colocaria diante deles uma porta que ninguém fecharia, que Deus protegeria eles seriam a coluna, que não teria abalo algum, ele seria a sua proteção, e eu coloco diante de você uma porta aberta da qual ninguém pode fechar. O Deus das oportunidades é o Deus da igreja de Filadélfia. Ele quer nos dar uma nova oportunidade. Essa oportunidade só vai depender de mim e de você. Essa oportunidade só depende de nós. Então, eu preciso estar atentos. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Há uma oportunidade que virá período pós-pandemia. Não tenha a menor dúvida. Uma oportunidade para essa igreja que tem lutado e perseverado para se manter ali, porque não está sendo fácil. Não é fácil você estar assistindo o culto em casa e você ficar parado, prestando atenção no culto inteiro. Sempre você tem que levantar para fazer alguma coisa. Ou sempre você tem que estar sendo no celular, de repente vem uma mensagem, você sai do culto, responde a mensagem e volta para o culto. É difícil, é uma grande luta, é uma grande guerra. Não está fácil não, está sendo fácil não. Mas o Senhor quer nos dar uma nova oportunidade. Tens pouca força, mas porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei. O Senhor quer nos guardar da pandemia, vai guardar a igreja da grande tribulação, porque uma nova porta da qual ninguém pode fechar, Ele quer conceder para cada um de nós. Vamos orar nesta manhã, vamos orar nesse dia que o Senhor fez, neste momento. Você acredita nessa palavra? Você crê nessa palavra? Você crê que o Senhor quer te dar uma oportunidade, ou você ainda está achando que você é pequeno, que você é tímido, que já é o fim? De repente é uma nova oportunidade para cada um de nós. De repente é uma oportunidade para todos nós, e uma oportunidade que ninguém pode. Eis que tenho colocado diante de você uma porta aberta. E Ele diz, da qual ninguém pode fechar. Vamos orar por isso então nesta manhã? Vamos orar? Senhor, nós temos pouca força. Ajuda-nos a guardar a palavra da Tua perseverança. Ajuda-nos. E que essa oportunidade que o Senhor tem nos dado como igreja, para sermos a igreja que o Senhor idealizou, sonhou, possa acontecer. Então abençoa a vida dos meus irmãos. Toca os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. Abre os nossos olhos para que possamos Te enxergar. Abre, Senhor,
abre os nossos pensamentos e a nossa compreensão para que o teu nome seja glorificado. Coloca diante de cada família uma porta aberta de uma nova oportunidade para recomeçarmos certos também a nossa vida como igreja, assumindo compromisso contigo, em nome de Jesus Cristo, confiando no teu braço forte, confiando no teu imenso amor, confiando no teu cuidado. Então nos abençoa como igreja, nos abençoa como igreja Filadélfia, nos abençoa como filhos amados, nos abençoa, Senhor, como aqueles que são colunas na tua casa e que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Que haja uma nova unção também sobre a vida dos meus irmãos e que essa unção possa se manifestar através de sonhos, através da leitura da palavra, através do momento de oração, através das experiências, Senhor, com filmes, com cânticos, com músicas, enfim, o Senhor sabe a estrutura de cada um, a história de cada um, nós confiamos em Ti. Por isso, Senhor, nós nos alegramos nesta manhã, gratos porque a Tua agenda não é a nossa agenda. O Senhor nos ensina e tem nos ensinado muito. Então seja conosco, confiamos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos irmãos. Deus abençoe a sua vida ricamente. Amanhã estaremos juntos aqui, mais um café com coragem, com a fé e com a coragem. Deus abençoe você no YouTube, Deus abençoe você no Facebook, Deus abençoe você no Instagram. Que seja um dia poderoso e maravilhoso do Senhor para você na sua história. Um beijo no teu coração, dizendo sempre, em todo tempo, em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, com ele também nos dará todas as coisas. E nele nós somos muito mais que vencedor. Um forte abraço, até amanhã às 10 em mais um Café com Coragem. Tchau, tchau.